É melhor prospectar uma empresa pequena ou uma empresa grande? Problema de cada um, os desafios de cada um, ficar atento. Se você está começando como gestor de tráfego, está em dúvida, ou especialmente se você quer dar escala no seu negócio, eu vou passar para você a experiência que eu tenho do campo de batalha vendendo, às vezes, para grandes contas. E muitas das vezes, na maior parte dos casos, para empresas de pequeno e médio porte. Inclusive, vou dizer para você quais são as dificuldades de cada uma delas e as oportunidades para você poder se preparar, ok? Eu só falo isso porque tem gente que acredita que é muito melhor vender para o grande, que o pequeno é ruim e tal, e tem gente que acha que só consegue fechar negócio com pequenas empresas porque o grande é inacessível, qualquer outra coisa assim. Não, vou explicar para você na prática minha experiência atendendo e o que eu faço da prospecção ao fechamento para negociar com cada um desses clientes, beleza? Eu cresci vendendo para Premier, para pequenos negócios. Cresci. E continuamos crescendo olhando para pequenos negócios. O que é pequeno negócio? Vamos entender aqui, né? Tem a microempresa, tem uma pequena empresa, empresa de médio porte, empresa de grande porte, né? E vamos colocar aí as empresas de uma multinacional, qualquer outra coisa nesse aspecto. Né? Se você quer ter um processo de venda, um processo comercial, para escalar, para conseguir vender para muitos clientes, você vai ter que definir com quem você quer conversar. Não é que você não vai poder vender para os dois, mas o processo é diferente para você prospectar e vender para pequenos negócios, que, por exemplo, você tem poucas dificuldades para falar com o dono, e o processo para vender para grandes negócios é um pouco diferente, ok? Aqui na agência, dos mais de, não sei quantos ativos, mas mais de 700 clientes, clientes que a gente tem ativos aqui na agência, 90% são empresas de pequeno e médio porte, ok? Então, quando eu falo um pequeno e médio porte, é alguém que fatura aproximadamente entre 50 e 200 mil reais por mês. A maior parte dos nossos clientes. A gente vende para microempresas que faturam menos que isso, em alguns casos, mas nós direcionamos o nosso pitch, o nosso roteiro, o nosso discurso para pessoas que investem pelo menos, que faturam pelo menos a partir de 50 mil reais. Só que nem sempre foi assim. Hoje é o nosso modelo que nos permite crescer com mais segurança, fechar contratos mais longos, com sustentabilidade. Mas eu já vendi para muito cliente que investia 300 reais por mês, há anos atrás, 500 reais por mês, ok? E ganhava dinheiro também com esse cliente. Então eu vou explicar para você os prós e os contras de cada um. Você já pescou? Pesca? Só pesquei em pesca e pague, né? Sabe o cara de pesca e pague? Mas aqui, enfim, aqui onde a gente mora tem muito perto, né? Nos lugares em sítio e tal, tem alguns lugares que tem açude, só pesca em açude, né? Se você vai pescar num açude que já está cheio de peixe lá dentro, você sabe que está cheio de peixe, muito mais tranquilo, sem concorrência nenhuma, só você, o açude é seu, você põe lá, 5 minutinhos, põe o peixe, frita ele, ou faz um peixinho assado e almoça ou janta lá com seus amigos e família. Se você vai pescar em um lugar que você não conhece, com muitas outras pessoas pescando, ainda que você tenha com o seu anzolzinho lá, a competitividade vai ser maior, ok? Se você vai no mar pescar, provavelmente ou você vai com o que a gente chama de mulinete, né? Ou você vai com uma rede para trazer volume. Depende do tamanho do peixe que você quer pescar. Se você quer pescar no Pantanal, eu não sei se tem alguém aqui no Pantanal que é dessa região, enfim, tem experiência, ou já foi lá pescar, fazer pesca esportiva, por exemplo. Você quer um peixe muito grande, você vai de quase que um índio, de arpão. E essa é a diferença. O pequeno eu consigo pescar de rede e devo normalmente trazer em volume. E quando eu trago ele em volume, de 10, 20, 30 litros que eu vou capturar em determinado período, por dia, por semana ou por mês, por exemplo, eu vou ter às vezes 30% bons, 40% médios, 20% ruins. O pequeno vem em volume. O grande eu vou ter que fazer uma pesca de arpão. Eu vou ter que ser certeiro. Eu não consigo prospectar em volume grande. Perfeito? Por quê? Porque ele vai entender que é uma comunicação pouco personalizada e é improvável que ele vai dar abertura para você. O problema nunca vai ser você vender para o grande ou para o pequeno, mas vai ser você não se adaptar à comunicação, discurso para cada um deles.
O pequeno, você tem que saber vender para ele, porque senão ele põe também a faca no seu pescoço e se não der resultado em um mês, ele cai fora. Então você vai ter que saber amarrar o seu discurso, melhorar os seus contratos e ter alternativas para você manter ele por mais tempo. Por isso que é fundamental que você adeque o seu cliente, adeque o seu discurso. Vamos lá, para a prática. Por exemplo, eu não vou citar nomes aqui, né, porque a gente tem os termos de sigilo, mas eu poderia citar nome de alguns grandes clientes aqui da agência. Mas eu não vou citar nome, vamos colocar aqui o grupo A, ok? Presta atenção no que eu estou falando aqui. O grupo A. Vou botar o grupo A aqui e uma empresa de pequeno porte, por exemplo, com 10, 12, 15 funcionários. Aqui embaixo eu vou colocar aqui como empresa do João. Preste atenção aqui, muita atenção, papel e caneta na mão, ok? Se eu ligo para falar, por exemplo, com o João, a empresa do João, eu vou ter no máximo um guardião lá, que pode ser a esposa, a secretária, um amigo, o marido, enfim, o vendedor, enfim, alguém que faça o atendimento, esse primeiro contato. Mas o João, ele é uma pessoa acessível. Com pouco esforço eu chego nele. E sabendo que com pouco esforço eu chego nele, se a minha oferta for boa e for atrativa para o João, ele tem condição de decidir rápido, ok? Se vai contratar ou não vai contratar, perfeito? Eu vou ter então um ciclo de compra entre o primeiro contato até, por exemplo, o fechamento, né, ou não do João definitivo, mais curto. Por isso, a minha cadência de contato, ela vai ter que ser também mais curta em todas as frentes com o João, porque ele é um pequeno negócio. Agora, se eu quero, por exemplo, prospectar o grupo A, que tem 200 funcionários, 250, 300 funcionários. No grupo A, eu vou ter lá um diretor que toma decisão, um gerente que também opina, um coordenador que também é um influenciador, um analista que também dá suas recomendações. Então, para eu conseguir, do primeiro contato, passar por todos os decisores, por exemplo, até o sim ou não, eu vou levar um tempo maior, ok? Então, a principal diferença é que o ciclo de negociação do grande ela é maior, tanto para agendamento, para prospecção, quanto para o fechamento. O grande tem algumas burocracias, às vezes ele já está amarrado em um contrato, ele tem limitação de orçamento, ele define algumas coisas com base em bimestre, em trimestre, em quarter, em uma série de coisas, e você tem que ter muito mais paciência e apostar bastante em relacionamento, nutrir esse relacionamento. Você vai investir muito mais para fazer contato com esse cara, sob o risco, obviamente, de gastar muita energia, tempo e dinheiro e, obviamente, correndo um ótimo risco de fechar um contrato que pode resolver o problema da sua agência por muito tempo. Então, você precisa se adequar a esse ciclo. Nos dois casos, tá? Em um e outro, você precisa se organizar com ferramenta, ok? Se você vai trabalhar, por exemplo, fazendo anúncios para chegar no pequeno e no médio, landing page, consultoria e tal, tráfego no Google, no Facebook, você pode usar, por exemplo, um CRM que vai ser suficiente para organizar todo o seu tempo. Você vai criar lá um pipeline da apresentação até o pagamento e vai ser suficiente. Se você vai fazer uma estratégia, por exemplo, de outbound, que você vai prospectar, fazer uma prospecção fria, é legal que você use também um software de pré-venda. Tem muitos bons também no mercado, sempre recomendo aqui, né? Não ganho nada para recomendar. Spotter, Review, Amper, né? Enfim, e outros bons softwares para você utilizar para organizar também o seu fluxo, a sua cadência de prospecção, construir lista e assim por diante, ok? Então, é que legal que você tem um software para pré-venda e, obviamente, se você quer trabalhar só com outbound, você vai ter que também investir na montagem de lista, ok? A compra nos bancos de dados para montar listas específicas. Não é o meu objetivo falar sobre isso aqui, tem aulas que eu já falo também sobre esse assunto, mas é legal que você invista em ferramenta. Lembra, o pequeno eu falo direto com o dono, muito próximo com o dono, então eu vou ter que refinar muito o meu discurso para passar pela secretária. A gente chama de o gatekeeper, né? O guardião. Eu tenho que refinar muito o meu discurso aqui. No grande, não é só passar pela secretária, ok? Eu vou ter que encontrar quem decide no meio desse processo todo. Por quê? Nas empresas maiores, o número de influenciador é diferente. Ele é muito maior. Nós somos aqui na Blue uma empresa de médio porte.
pequeno para médio porte. Se for olhar como agência, talvez de grande porte, mas de pequeno para médio. Nesse momento, acho que a gente está com 65 colaboradores, por aí, né? Eu sou um cara, o pessoal sabe aqui, hiper acessível. Por exemplo, eu não tenho telefone na minha sala. Isso é muito acessível. A gente está num prédio também comercial, tem um fluxo alto, não tem fluxo alto de clientes, a maior parte dos nossos clientes são espalhados pelo Brasil todo. Então, para chegar a falar com o Gui, embora eu seja um cara hiper acessível, pode mandar uma mensagem no meu Instagram, pode me chamar em qualquer outro, eu vou atender, não consegue diretamente pelo telefone, por exemplo. Você vai falar com quem vai atender, que vai passar o recado, que vai tentar fazer um filtro. Então você começa a ter um pouco mais de dificuldade, por isso você tem que ter mais paciência nesse ciclo. Porque, por exemplo, se eu vou vender gestão de tráfego para uma empresa que vende software, para um segmento automotivo, eu vou ter lá na ponta, um analista de marketing. É o cara que, querendo ou não, está fazendo meu trabalho, não está tentando resultado, mas ele precisa gerar mais resultado e quem sabe com o auxílio de uma agência ele vai gostar. Eu vou ter um gerente de marketing, por exemplo, que é alguém que cuida da montagem daquela equipe, dos investimentos, né, daquilo que vai ser feito com a grana para trazer resultado ou não, e ele opina, a opinião dele é fundamental. Eu vou ter talvez um diretor comercial, de marketing, enfim, né, de novos negócios, de desenvolvimento, que é a pessoa que tem a caneta, que pode chegar lá e dizer, ó, contrata ou não contrata, que é a pessoa principal para ser convencida. Eu vou ter um financeiro que às vezes vai liberar orçamento ou não, que vai fazer uma análise ou até mesmo uma cotação, né, um administrativo. E posso ter, quem sabe, até um CEO lá, que é o cara que, se ele quiser, ele chuta o balde, ele passa por cima de todo mundo. Então, quais são as pessoas que eu tenho que ter na reunião? É fundamental que em empresas maiores eu consiga reunir todas ou o máximo de pessoas possível em reuniões que são reuniões importantes de apresentação, por exemplo. Não só aquela camada mais baixa que influencia também, ok? Mas é provável que nos primeiros contatos você vai ter que lidar com essas pessoas. Você tem que ter paciência, inteligência para vender o projeto para elas, para que elas possam levar o projeto adiante, perfeito? Estou prospectando pequeno, eu vou ter que ter volume. Por quê? Porque olha só, se eu vou fazer uma prospecção de volume, se eu estou prospectando pequenos negócios, eu vou ter que ter volume, por dois motivos. Na venda, ok? Normalmente são tickets mais baixos, que não sustentam a operação de uma empresa que está querendo crescer, então eu não posso vender um cliente por semana, por exemplo, ou um cliente por mês, eu vou ter que ter volume aqui. E também porque é um cliente que ele tem uma rotatividade. É um negócio que às vezes você vai conseguir manter ele 6 meses, 8 meses, um ano e meio no máximo. E na maioria dos casos não mantém isso. Por quê? Porque por mais que você faça um bom trabalho, às vezes tem problemas lá no negócio dele, na vida pessoal dele, que limitam a parte financeira e ele vai cortar você. Então você vai ter que ter uma oxigenação, uma entrada de novos clientes a todo momento. Só isso vai fazer você crescer. Se não fazer isso, você não vai conseguir crescer. Ok? Então, o que funciona bem no pequeno? Anúncios. Cara, eu vou fazer anúncio, estratégia que eu até falei antes se você estava fazendo ou não, né? Não vou entrar no mérito de como fazer, mas, cara, páginas de captura, anúncio, Facebook, Google. Facebook captura bem, Google captura bem. Google geralmente é um pouquinho mais caro, mas é um cliente que vem um pouquinho mais preparado, né? Em linhas gerais, isso pode mudar de campanha para campanha, oferecendo consultoria gratuita e montando um time de inside sales, um time aqui interno, ok? Que vai estar no dia a dia trabalhando junto com você para poder vender. Funciona muito bem. Outras coisas que funcionam muito bem, processo de indicação, outbound, parceria com canais, funcionam muito bem. Mas eu começaria por essas questões, anúncio, página, capturando lead, você consegue escalar aqui muito mais rápido, ok? É o que eu comentei, ele cancela também mais rápido, então você precisa ter um comercial mais forte. Ah, mas Guilherme, eu não tenho comercial. Seja você a força do seu comercial, ok? Você vai ter que ter argumentos, discurso, treinar, estudar aqui no canal, aprender, aplicar, participar da minha mentoria, enfim. Você vai ter que se desenvolver para você ser um pitbullzão de venda, cara. Você vai ajudar o cliente do outro lado, não vai? Então transforma as objeções dele, cara, em alternativas para aumentar e acelerar as suas vendas, ok? O grande é diferente. Não adianta só o pitbullzão aqui negociando, porque tem uma parte mais de burocracia, ok? O que funciona bem para quem está, por exemplo, prospectando clientes grandes? Primeiro, você ter uma cadência bem desenhada, você ter ferramentas. Você pode chegar nesses caras, nos influenciadores, por exemplo, via LinkedIn, perfeito? As cadências são bem organizadas, os e-mails, mas você vai ter que ter
obviamente, força também de reunião por telefone para levar o seu discurso um pouco para frente. O grande, normalmente, ele considera também a força da sua marca. O quanto a sua empresa é confiável para eu colocar meu orçamento na sua empresa. Então você vai ter que ter bastante credibilidade, vai ter que ser uma autoridade, uma empresa que pelo menos se mostra como uma empresa média ou grande, confiável, porque eles consideram muito isso, ok? Ele não quer deixar, às vezes, um orçamento, a captação de novos clientes na mão de alguém que aparentemente não é confiável. A dificuldade no grande para vender, ela é muito maior. Muito maior. Muito. Garanto. Digo para você. Se você vende para grandes contas, você sabe o que eu estou falando. Ela é tipo assim, aqui eu vou ter um grau de dificuldade, vamos botar, aqui eu vou ter um grau de dificuldade aqui, outro maior eu vou ter um grau de dificuldade aqui. Perfeito? Só que tem um detalhe muito importante. Aqui, cara, estão as maiores agências do Brasil. Aqui. Lá em cima, as maiores. Porque são contas muito rentáveis e seguras. Então, se você tem condição, ou pelo menos no médio prazo, né, você consegue fazer um planejamento para virar e chegar nesses caras, e você entrega resultado, pode ter certeza, você vai ser uma empresa financeiramente muito saudável. Porque aqui tem contrato de 2 anos, no mínimo de 1 ano. Ok? Aqui tem contratos, às vezes, que viram um jogo de um negócio, um contrato. Ok? Só que você tem que se preparar para isso. Ok? É o que eu falei para você. Se quer negociar com os grandes, cara, tem uma regra definida de cadência legal, de contato, e investe bastante em relacionamento. Nos dois casos, se o foco é fazer só prospecção, ou também prospecção, separa a sua agenda. Uma parte agora eu vou fazer prospecção, numa outra parte eu vou fazer os fechamentos, numa outra parte eu vou ter o cuidado com as contas. Legal? Indicação, converte nos dois. Traz mais volume e resultado no curto prazo aqui, mas acelera bastante o processo de contratação. Qual que é o melhor? Qual que é o melhor? Vender para grande ou vender para pequeno? O que você acha? Depende, cara, das suas condições, do seu projeto e da sua visão de futuro. Eu cresci aqui na agência vendendo para pequeno e médio. E sou muito feliz e grato e acredito que fiz a melhor escolha para o nosso momento, para o nosso perfil de serviço. A gente foca em gestão de tráfego, pontualmente. Agora, depende da sua visão de futuro. Eu não vou menosprezar as contas grandes, porque as maiores agências do Brasil que eu conheço são focadas em contas maiores. Agora, cara, eu tô sozinho, eu sou um gestor de tráfego, eu não tenho tanta inteligência para abraçar muitas coisas no marketing de uma grande empresa. Foca no pequeno, até você ter talvez condição financeira, você ter uma equipe, né? Vamos botar assim, um time multidisciplinar que possa te ajudar em outras frentes, com outros serviços, aí você vai estar mais pronto para chegar em grandes contas. Fez sentido para você essa aula? Deixa eu te dar um recado último, não sai, presta atenção no que eu vou falar agora. Estou liberando a minha mentoria, você precisa se cadastrar aqui para saber quando eu vou colocar ela, para colocar ela também à sua disposição. Se você é gestor de tráfego, dono de agência e quer aprender o que eu faço para vender todo dia, não é um contrato só de marketing digital, 2, 3, 4, 5 contratos todos os dias de marketing digital, você precisa estar atento aqui. Ah, Guilherme, mas eu não teria nem condição de atender 5 contratos, mas você precisa fazer um contrato por mês. Talvez você precisa saber sair do zero. Eu não faturo nada, eu faturo muito pouco, quero chegar a 15, 18, 20 mil reais de faturamento na minha agência. Eu vou te ensinar tudo que eu faço, desde a prospecção até o fechamento. Como eu construo as listas, como eu anuncio, qual é o meu melhor discurso, como tratar as objeções. Se você quer crescer como gestor de tráfego, como dono de agência, independente do serviço que você oferece, você precisa se cadastrar. O link está aqui na descrição. Participa também no canal do Telegram, você vai ser lembrado sobre as aulas, também está aqui na descrição. E, obviamente, se você quer bater um papo comigo, é só me chamar lá no Insta, no @nagel.guilherme. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto, vamos pra cima. Valeu!